bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Uma das coisas que mais me chama a atenção dos poetas é a capacidade que eles têm de mergulhar na alma humana para ouvir alguns dos clamores mais profundos do nosso ser que precisam ser ouvidos. O poeta que escreveu essa canção traduziu uma das buscas mais intensas do nosso ser, que é a busca pelo sentido da vida. A gente vai trabalhando, a gente vai tendo amizades, a gente vai se relacionando afetivamente em busca de encontrar esse sentido da vida como verdadeiros caçadores de nós mesmos. Aproveite essa canção e mergulhe você também nessas vozes que existem no seu coração, principalmente a voz que clama pelo sentido da vida. Tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim. Nada a temer se não correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada a temer se não correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Boa noite, pessoal. Que música linda, né? Eu tenho certeza que essa música tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Fica ligado com a gente. Para quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Nathalie, tá bom? E hoje eu vou estar aqui com vocês para poder aproveitar esse tempinho juntos que a gente separa aí todo domingo
para a gente poder aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem preparado para nós, né? Eu queria compartilhar também que aqui em casa nós estamos muito felizes, porque os nossos pais, tanto os meus pais quanto o do William, meu marido, foram vacinados, né? Então isso nos dá uma alegria, porque a gente percebe que logo, logo essa fase vai passar e a gente vai poder voltar aí à rotina de podermos aproveitar da presença de todos, né? Da forma normal que a gente conhece, né? Que Deus nos abençoe para chegarmos, né, nesse dia. Com certeza vai ser uma grande alegria, né? Poder celebrar isso, poder celebrar a vida, não é mesmo? Vamos ver quem já está aqui conosco no nosso chat. O Paulo Pereira já mandou um boa noite. O Vinícius Mano também está aqui com a gente. A Daniela. O Jackson também está aqui. A Taiga. O pessoal chegou cedo aqui, hein? Era 5 para 6. O pessoal já estava mandando boa noite, hein? A Nádia também está aqui. Mandou um boa tarde para a galera. A Laide. A Renata também mandou uma noite abençoada para todos. A Laide mandou aqui um recadinho também. E vocês podem irem comentando aqui também ao longo do nosso tempo juntos, que depois a gente volta também. Se quiserem deixar o seu pedido de oração, também pode aproveitar para deixar aqui no chat do YouTube ou do Facebook. E temos também um link que você pode preencher também o seu pedido de oração, tá bom? Ele fica aqui depois disponível no nosso chat, tá certo? Eu vou aproveitar também para já compartilhar com vocês alguns recadinhos que é sobre a nossa programação semanal, a nossa agenda, tá? Então, eu vou acompanhar aqui com vocês a nossa programação, né? Então, durante a semana, a gente tem várias formas aí de nos conectar, de podermos compartilhar aí os nossos pedidos de orações, né? Então, de terça a quinta-feira, das 6:30 da manhã até às 7, nós temos o nosso café da manhã com oração no Facebook, no YouTube e no Spotify. Temos também de terça a quinta o nosso momento de oração na hora do almoço. Ele era 1 hora da tarde, agora a gente adiantou um pouquinho para do meio-dia ao 12:15. É um momentinho rápido ali na hora do almoço para a gente poder compartilhar aí os nossos pedidos de oração. Temos também a roda de oração, que é sempre de terça e quinta agora, das 19 da noite às 19:30, que é no Zoom do Galpão. Aí você precisa pedir o link, né, para a gente, para você poder conectar aí de terça e quinta-feira nessa roda de oração, nesse horário, tá bom? E temos também a nossa oração diária, né, que é distribuído aí nas nossas listas de WhatsApp, né, que é de segunda a quinta também ao meio-dia. E nós estamos também com uma série bem legal de vídeos, né? Toda terça e quinta é disponibilizado um vídeo com um tema, né? E o tema que a gente está tratando agora nesse momento é Venha o Teu Reino. São vídeos muito legais, são vídeos curtos, e estão muito assim didáticos, bem gostoso mesmo de poder aprender um pouquinho da palavra de Deus. Vou aproveitar também já para falar com vocês sobre os nossos dízimos e ofertas, tá bom? O Cláudio já colocou aqui para a gente, ó, a nossa chave Pix, que é o CNPJ do Galpão, ou os dados completos aqui se você quiser fazer depósitos, tá bom? Lembrando também que a gente tem a nossa conta 99, que é aqueles casos que você queira fazer uma oferta, que ela vai ser direcionada exclusivamente para atender famílias necessitadas que a gente tem conhecimento aqui da nossa igreja, tá? Então, se você quiser participar dessa corrente aí de né, trabalhar a caridade, né, e ofertar nesse sentido, você coloca o valor mais 99 centavos. A gente vai conseguir identificar que essa oferta é específica para esse caso, tá bom? Eu gostaria também de compartilhar com vocês um versículo, né, para a gente aí se inspirar para a nossa mensagem de hoje. E ele é um versículo lá de Romanos, capítulo 8, o verso 3.
Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Né, e tratando sobre a série desse mês que fala do cristianismo, né, que é a história do relacionamento de Deus com o seu povo, a mensagem de hoje vai falar desse relacionamento através do nosso Redentor, que é Jesus Cristo, né? Então, se não fosse Deus enviar o seu Filho aqui na Terra para poder nos libertar, né, do pecado, né, onde nós estaríamos? Nós não sabemos. Então, só o amor de Deus por nós, através da morte de Cristo na cruz, é que pôde nos proporcionar esse relacionamento do povo de Deus com Ele, não é mesmo? E esse é o propósito do galpão, ter esse relacionamento de Deus, né? O nosso propósito é conectar e levar as pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Então, eu espero que todos vocês se sintam abençoados com a mensagem de hoje. Nós já começamos aí com uma música linda, né, que fala sobre aquilo que todo ser humano busca, né, dentro de si. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai te ajudar a entender um pouquinho mais dessa busca que cada um tem dentro de si. Nesse momento, eu já vou chamar o Cláudio, né, e a gente faz aqui a nossa oração para nós podermos aprender um pouquinho mais aí dessa história de Deus com o seu povo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, por termos este meio, ó Pai amado, de comunicação e de relacionamento, para podermos, Senhor, juntos levarmos, ó Pai, o nosso culto a Ti, Senhor, o nosso culto onde nós nos colocamos diante de Ti, abrimos os nossos ouvidos e os nossos corações, ó Pai, para que o Senhor trabalhe, Senhor, a Tua palavra em nós, que possamos, Senhor, estar abertos, ó Pai amado, e bem atentos, ó Pai, à Tua palavra, que possamos, Senhor, ter, ó Pai, a confiança de que a Tua vontade é a melhor para as nossas vidas, ó Pai. Nos ensina nesta noite, usa o pastor Cláudio, ó Pai, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para trazer a Tua palavra, e que possamos, ó Pai, ser transformados diariamente através do Teu Espírito, Senhor amado, nos ensinando a cada dia sobre o Teu amor, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Nathalie. Deus abençoe, viu? Até mais. Nos inspirar com essa abertura. Realmente o Espírito Santo de Deus te usa para abrir esses momentos juntamente conosco. Até daqui a pouquinho. Até mais. Meus queridos, boa noite a todos. Uma alegria enorme estarmos aqui, é o que eu sempre digo, e realmente é uma alegria. Eu espero muito pelo domingo, para esse momento que nos conectamos agora virtualmente, mas como a Nathalie disse, há uma expectativa muito, mas muito grande, que em breve estaremos presencialmente reunidos, nós aí vendo as pessoas sendo vacinadas, o número de demanda de vacina aumentando. Eu creio ainda que esse ano nós estaremos juntos. Óbvio, as restrições elas se manterão, mas pelo menos já poderemos nos olhar nos olhos lá no espaço do Galpão. Ontem à tarde eu estive lá e foi assim, é sempre emocionante no sentido nostálgico, porque você chega num lugar que estava acostumado a se encontrar com muita gente, ele está vazio, empoeirado, mas nós vamos fazer uma grande arrumação, uma grande festa no dia da volta. Nós temos conversado a respeito de cristianismo, afinal de contas, a grande pergunta, a grande colocação dessa série de palestras é deixar claro para mim e para você que o cristianismo não é somente uma religião, muito pelo contrário, ela é uma proposta de relacionamento que Deus faz conosco. Então, nós não podemos entender cristianismo como religião, pelo menos na forma que nós definimos religião atualmente na nossa vida. Então, vou abrir aqui os slides de hoje. Aqui, aguenta aí, galera, que eu sou quase um DJ aqui. Pronto, aí aparecendo os slides de hoje agora. Então, hoje, como a Nathalie falou,
nós vamos entender a respeito do relacionamento de Deus conosco através da figura de um redentor. Uma palavra, talvez é um nome que não seja comum para você. Redentor. O que quer dizer redentor? Vou dar um exemplo para que você entenda com mais clareza. Imagina que você tem uma conta, uma dívida muito grande, impagável diante da sua percepção. Você consegue imaginar isso? Isso. E essa dívida, se você não for paga, ela vai te trazer um grande malefício. Você vai passar por um prejuízo maior ainda do que a dívida propõe. Então, essa dívida, se ela não for paga, você realmente vai se dar muito, muito mal na vida. E chega alguém que fala assim, vai lá no lugar, no credor, né, em quem te cobra a dívida, e fala assim, eu estou pagando toda a dívida do Cláudio. E chega para o Cláudio e fala assim, sua dívida está paga porque eu paguei e você não me deve nada. Essa pessoa fez o papel do redentor. Ela pagou uma dívida que eu não poderia pagar por mim somente e simplesmente recebo o benefício de estar liberto dessa dívida. O cristianismo é a história de um relacionamento de Deus com seu povo através de um redentor. Por isso que nós precisamos entender claramente o que é um redentor. Por isso, eu te convido a fazer uma breve reflexão agora, aí onde você está, a respeito do que significa, na verdade, ter uma religião. Será que quando você se vê como uma pessoa cristã, você se vê num relacionamento com Deus? Ou, como nós dissemos na primeira mensagem, você tem vivido momentos de compartimentalização. Você tem colocado Deus em algumas caixinhas da sua vida e ele não tem feito parte da totalidade delas. Essa é a grande pergunta que nós fazemos essa noite. Nós já vimos na primeira e na segunda mensagem que a proposta do cristianismo é muito mais ampla que isso, que ele não é simplesmente mais uma religião, que ele é um relacionamento de Deus com um povo através de uma identidade, de uma aliança. Hoje falaremos do Redentor e também de uma promessa. Para mim, são os 4 pilares da vida cristã. Se nós entendermos esses 4 pilares com clareza, se você voltar nas mensagens anteriores e somar a essa e posteriormente a que virá domingo que vem, eu tenho certeza que uma coisa vai ficar muito clara para você. O que Jesus Cristo está propondo para a sua vida. O que ele propõe para você quando ele te chamou, te chama e pode estar te chamando hoje para fazer parte do povo dele. Quando eu olhar por cristianismo, eu entendo que meu estilo de vida todo muda. E a Nathalie citou aqui uma série que realmente está me dando muito ânimo de fazer, eu faço com muito gosto, muito carinho, são esses pequenos vídeos chamados Venha o Teu Reino. Ela é uma série sequencial, o legal é assistir um atrás do outro, já saiu o 6º, são 10 vídeos, mas sabe aquela coceirinha de quem faz? Eu acho que vou fazer mais 1 ou 2, porque eu tenho que colocar mais um assuntinho ou outro aqui, lá para preciosismo meu. Mas vale a pena, cada vídeo tem 9, 10 minutos, uns tem 7, a ideia não era passar de 10, e eu tenho procurado fazer de uma maneira muito didática. Mas para entendermos Redentor, na visão de mundo daquelas primeiras pessoas que ouviam Jesus, eu vou num texto que inclusive o Jackson já falou a respeito dele recentemente aqui mesmo na internet. O texto está lá em Lucas, capítulo 24, uma conversa de 2 amigos. Deixa eu te falar o que está acontecendo. Jesus acabou de ser crucificado e Jesus ele arregimentou uma comunidade enorme de discípulos dele. E quando ele acabou de ser crucificado, os discípulos viram aquela cena horrível da crucificação, foi uma cena horrível, uma cena pavorosa. Se você não assistiu, deve ter assistido em algum momento, assista o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, porque está muito próximo, se não foi aquilo, foi pior do que aconteceu com Jesus na cruz. Um filme que passou uns anos atrás, que foi realmente impactante, que depois deve ser acompanhado de um outro filme chamado Ressurreição, que também passou nos cinemas, e depois deve ser acompanhado de um 3º filme chamado Paulo o Apóstolo. Se você assistir esses 3 filmes, vai ficar muito claro assim, gravado na sua mente, o que eu vou falar contigo hoje. Mas aqui tinha acabado de acontecer a crucificação de Jesus, e esses amigos vinham caminhando de volta para casa, numa cidade chamada Emaús, e eles vinham
aparentemente frustrados. Eles estavam frustrados porque eles tinham uma expectativa a respeito do Redentor. E o que eles viram foi uma outra cena. E essa cena trouxe frustração a eles. E aí vai uma questão que eu gostaria que você parasse para pensar agora. Às vezes a nossa expectativa a respeito de algo não nos permite enxergar a realidade. Foi isso que aconteceu com eles. A expectativa que eles tinham a respeito daquela de Jesus não estava de acordo com a realidade a qual Jesus era, ou Jesus é. Então, Jesus, às vezes, tem se apresentado para você diariamente, dia após dia, ao longo de muitos anos, de uma forma, mas você criou uma expectativa em torno dele a partir da forma que você crê que ele tenha que ser, da forma que você crê que ele tenha que agir, que você não enxerga realmente quem Jesus é. E foi isso que aconteceu com aqueles dois rapazes, e vamos lá para o texto para a gente entender isso com um pouquinho mais de clareza. Lucas 24, de 14 a 23, diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Esse texto é parte dessa conversa de Jesus ressurreto com os discípulos, mas aqui hoje nós vamos tratar somente desse trecho desse texto. O trecho é o seguinte: esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Repararam? Eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus, aconteceu algo fora da expectativa, e Jesus aparece dentro da proposta dele, que ele morreria e ressuscitaria, mas a expectativa e a preocupação com a expectativa que eles tinham era tão grande que eles eram incapazes de ver Jesus. E isso acontece conosco também. Hoje eu quero explicar o que Jesus propõe para você, o que Jesus está propondo para a nossa vida. E aí eu quero contar uma história. Gente, não vale a pena, vocês vão rir, mas não riam do que vocês vão ver agora. Prometam que vocês não vão rir. Eu vou mostrar uma cena para vocês. Essa é a prova que eu já precisava de um redentor desde quando eu era adolescente. Aquele cara com a forca ali, sou eu, quando era aqui. E atrás tinha uma Brasília amarela, mas não era aquela que ia para Santos, tá? Mas aquele cara ali com a forca sou eu no aniversário de adolescência. E eu me lembro que era comum, eu e esses meus amigos, eu sou, vamos dizer, o que se chamariam hoje de nerd de carteirinha mesmo, e eu me lembro que eu ligava para esses meus amigos e alguns outros, às vezes na sexta, às vezes no sábado, e nós marcávamos para misturar naquela época o que tinha para a vida, né? Que dava, era Fanta laranja com Doritos, e nos reuníamos na casa de um ou de outro, geralmente o do Fábio, aquele que está puxando ali a forca no meu pescoço, para a gente bater papo. E as nossas conversas eram conversas de bons nerds, desde a preocupação com a origem do universo, até pelas
pelos seriados que nós, na época, gostávamos, e a preferência nossa era Jornada nas Estrelas, que talvez muitos nem conheçam. Agora tem uma versão aí atualizada no Netflix, que é muito boa, por sinal. E foi ali que começaram as nossas primeiras conversas também a respeito de histórias em quadrinhos, em especial HQs de heróis. E eu me lembro da gente sentado, todos sentados, nos sofás ali da casa do Fábio, e a conversa ia tão longe que a noite passava, amanhecia, o pai do Fábio, o seu Durval, ia dormir, acordava e estava aquele bando de moleque ali sentado, e onde nós conversávamos e passávamos longas horas debatendo a respeito de heróis, origem do universo e sentido da vida. Já era um assunto que pairava assim no nosso meio, e isso até hoje faz algum sentido para a gente. Nós gostamos de heróis. Esse negócio impactou tanto a minha vida que daqui aonde eu estou, para vocês, a cena que eu tenho é essa. A cena, daqui onde eu estou olhando para vocês, o que eu vejo acima dessa câmera é essa cena, para você ver como essa história impactou a minha vida. Então, não preciso nem dizer, nem gastar muita energia para dizer qual é meu herói de preferência. E por incrível que pareça, não é a série que eu mais gosto, mas aí fica para vocês descobrirem depois qual é a série que eu mais gosto. Mas meu herói de preferência é o Batman. Eu não estou aqui para falar do Batman, e tem um motivo muito particular porque é o Batman o que eu mais gosto, e a maior parte dessas coisas que vocês viram aqui na minha frente foram dadas de presente, porque amigos entenderam que eu gosto do Batman. Mas o fato é que todos nós, a história conta da vida de homens e mulheres que em algum momento eles foram redentores. Alguns desses heróis são retratados são heróis reais. Como, por exemplo, esses dois personagens que vocês conhecem, Gerard Butler e o Mel Gibson, que foi o diretor, inclusive, da Paixão de Cristo, que um fez o papel de Leônidas, travou a língua, foi mal, galera. Esse negócio de travar a língua é um problema. A língua não pode travar. Calma, destrava a língua. Pronto, destravou. Um deles era o Leônidas e outro aí é o Mel Gibson fazendo o papel de William Wallace. Aliás, nós presbiterianos precisamos agradecer pessoalmente. Afinal, precisamos agradecer pessoalmente a William Wallace, porque se ele não lutasse pela independência da Escócia, a Escócia não teria escolhido a Igreja Presbiteriana como a Igreja do Estado, e hoje nós não estaríamos aqui como Igreja Presbiteriana Galpão 316. Entendendo isso e ficando muito claro, William Wallace é um herói que é real, mas existem também heróis imaginários. Quem não assistiu esse filme, não assista o original, assista depois a versão que veio com 4 horas de duração, que são heróis imaginários. O que esses heróis eles nos remetem? O que isso nos leva a refletir? Leva-nos a refletir que existe, parece que ao longo da história da humanidade, tanto de forma real ou imaginária, a necessidade de alguém que venha nos libertar, que venha nos redimir de um problemaço. E nesses filmes, ou os problemas vêm de outro mundo, ou de outra realidade, ou são problemas causados por nós mesmos. E recentemente parece que a grande demanda, quando se fala de heróis, é mostrar que todo herói criado pela humanidade, ele tem problemas iguais a qualquer ser humano. Bom, mas existem 2 canais que recentemente lançaram 2 séries onde mostram heróis extremamente humanizados. Se você não assistiu, atenção, não vou fazer jabá de canal de filmes e séries. Vai lá e procura, as 2 são boas. Procura num, se não tiver num, tá no outro. O que não tá num, está no outro. E mostram que esses caras têm problemas sérios com a família, com os filhos. E o interessante é que quando eu vou olhar para a nossa história da humanidade, lá atrás, bem lá atrás, volta no tempo, lá atrás, os gregos tinham essa percepção que deuses eram homens perfeitos e que homens eram deuses imperfeitos. Quer dizer, todo herói que a humanidade cria, seja ele real, fictício, eles têm uma limitação. E isso nos traz uma pergunta que precisa ser importante para você e para mim aqui nessa série. Que, de algum modo,
parece que ao longo da história da humanidade, da sua e da minha história, sempre houve a espera de um Redentor. E aonde que existe essa verdadeira história a respeito de um Redentor? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma moldura de um quadro. Eu olho para a Bíblia de capa a capa, no lugar das capas, ou seja, do primeiro e do último livro, se você usa no celular, ou da primeira ou da última página da Bíblia do seu celular, você enxerga uma moldura. Imagina que a Bíblia fosse uma moldura. E dentro dessa moldura há um conteúdo, um quadro. Imagina um quadro que já foi pintado. Só que você e eu não conseguimos ver esse quadro na totalidade. Nós não temos condições de enxergar toda a pintura pronta. Mas dentro desse quadro, essa pintura representa a história da humanidade escrita a partir de um Deus criador. Como eu e você não conseguimos enxergar a história como um todo, como nós não conseguimos enxergar a história como um todo, nós olhamos esse quadro como se nós estivéssemos enxergando ele diante de um monóculo bem pequenininho. Então eu consigo andar por partes desse quadro, olhar para partes desse quadro, mas eu não consigo enxergar todo. Então eu preciso entender que alguém conhece o quadro todo. E quem melhor para conhecer o quadro todo do que a pessoa do próprio Deus? O problema é o seguinte, que quando nós olhamos o quadro a partir da nossa pequena lente, nós enxergamos parte dele e nós criamos expectativas a partir só daquilo que a gente consegue olhar. Aí eu preciso chamar a atenção para uma coisa. Só porque a gente acha que enxerga um pedacinho do quadro representado pela nossa percepção da vida, a gente já acha que sabe de tudo a respeito da vida. Tem gente acreditando até hoje na história da serpente que o fato de conhecermos o bem e o mal nos dá o direito de sermos como deuses. Eu não acredito. Bendita a vaidade. Depois desse tempo todo de história, ainda não percebeu que não dá para viver uma vida sem Deus, achando que você é o centro de todas as coisas e tudo vai dar certo pensando somente nisso? Mas esse é o problema. Por nós nos acharmos como deuses até hoje, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? A gente fica literalmente necessitando, entendendo que nós somos incapazes de entendermos a história toda, mas acabamos achando que nós conseguimos entender a história toda. E foi isso que aconteceu com aqueles 2 discípulos lá em Emaús. Olha só aquela conversa entre eles que eu pedi para que vocês prestassem atenção. Esperávamos que era ele, Jesus, que iria trazer redenção para Israel. E hoje é o 3º dia e isso não aconteceu. Ou seja, havia uma expectativa dos discípulos a partir da história que havia na cabeça deles sobre o que iria acontecer. E de repente aconteceu algo totalmente diferente. O que quer dizer essa desconexão entre o que eles achavam que Jesus viria fazer e o que Jesus realmente veio fazer? E mais, aonde está essa desconexão na sua percepção a respeito de quem Jesus é e no que realmente ele é, ou em quem realmente ele é? Por isso eu vou te chamar, vou voltar a nossa cabeça lá para um gráfico que eu trouxe nas últimas 2 mensagens anteriores. Falamos a respeito, não vou repetir isso aqui hoje, nós falamos a respeito justamente da construção do relacionamento de Deus com o povo, que começa em Gênesis 12, é selada através de uma aliança em Gênesis 15, que se manteve presente na libertação do povo do Egito, lá em Êxodo 12, que nos leva até Jesus. Só que hoje eu quero chamar a sua atenção, justamente para esse trechinho aqui. Tá vendo esse trechinho? Gente, esse trechinho explica o motivo pelo qual aqueles discípulos achavam uma coisa e Jesus veio propor outra. Eu vou fazer uma coisa agora, mas não é para judiar de você, tá? Eu prometo que não é para judiar de você. Ainda mais se você estiver no celular. Se você projetou numa televisão, você ainda vai conseguir ver alguma coisa. Mas não se preocupe, porque eu vou te explicar o que vai acontecer
agora. Aí, essa desconexão entre quem Jesus disse que ele seria como redentor e a forma de redenção que aquele povo ou que aqueles 2 discípulos esperavam que Jesus fosse cumprir, pode ser explicada em 2 textos bíblicos. Agora aqui, ó, não é para judiar de você essas letrinhas miúdas, tá bom? O texto bíblico, ele está aqui, que eu cito, ele está no profeta Isaías. Isaías, que eu mostro que é um dos profetas que viveu nesse período entre Jesus e a época do povo judeu antigamente. Já estou eu travando a língua de novo. Só que o texto de Isaías, repare o que o texto diz aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Esse texto foi escrito para trazer esperança para Israel, para falar assim, vocês estão sofrendo hoje, mas vocês vão ser libertados. E essa libertação vai vir através de um Messias, de uma pessoa que Deus vai mandar para libertar vocês. E essa libertação também é a mesma que talvez você esteja esperando hoje. É a libertação que eu espero. E aqueles 2 discípulos esperavam a vinda de um Redentor. É como nós esperamos a vinda de um Redentor. Mas lembra que eu falei que são 2 os textos bíblicos? Pois é, existe um outro texto que eu quero mostrar para você. E aqui nesse texto, Jesus pega aquele texto do profeta Isaías. Rapidamente, deixa eu lê-lo e acompanha ele comigo. Aqui esse texto está em Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 21. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga como era de seu costume. Esse é Jesus, tá? E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e o encontrou no lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele então fechou o livro, devolveu-o ao assistente, assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ler. Repararam que é o mesmo texto do profeta? E por que Jesus está falando, hoje aconteceu, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir? Bom, o que eu não coloquei dessa parte do texto de Lucas capítulo 4 é que logo após Jesus falar isso, quiseram matar Jesus e se ele não saísse de fininho, ele seria morto. E por que eles matariam Jesus? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. A promessa dos 2 textos, apesar da promessa dos 2 textos ser a mesma, a promessa atendia, a expectativa de Israel era justamente essa, que viesse o Messias para ungir e levar as boas novas, ou o evangelho aos pobres, um Messias que viesse para cuidar dos corações quebrantados, ou seja, dos humilhados, dos humildes, um Messias que anunciasse liberdade aos cativos, um Messias que tirasse os prisioneiros das trevas e um Messias que proclamasse a bondade do Senhor. Até aí foi o que Jesus prometeu. Mas o que teve de diferente que fez com que aquelas pessoas quisessem expulsar Jesus depois de ouvirem isso? A questão é a seguinte: Jesus não parou, ele pulou uma parte do outro texto. Se você foi atento,
ou atenta, você reparou a parte que ele pulou. Ele falou, o texto de Isaías diz que o Messias viria vingar Israel. E Jesus falou, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Os discípulos de Jesus, assim como os israelitas, eles esperavam que Jesus viesse cumprir a profecia do profeta Isaías a partir da forma que eles entendiam que seria o Messias. Alguém que viesse lutar por eles, guerrear por eles, realmente colocar a mão em armas e partir para cima dos seus opressores. Na época de Isaías, os opressores eram uns. Na época de Jesus, os grandes opressores eram os romanos. Mas a expectativa do povo era a mesma. Deus vai mandar um Messias, alguém que seja rei, alguém que seja profeta, alguém que seja sacerdote, alguém capaz de liderar Israel contra os opressores. E Jesus não falou isso. Ele simplesmente disse, hoje se cumpriu a Escritura. Apontou para ele. E aí começaram a perguntar, mas viu, esse aí não é o filho de José? O que esse cara vem falar aqui para a gente a respeito dele ser o Messias? Esse cara é o filho de José. E Jesus ainda foi mais adiante. Havia uma expectativa de cura e aflições, restauração político, social e econômica por parte de Israel. Mas Jesus ele veio trazer muito mais que isso. Ele realmente veio curar as nossas aflições. Mas Jesus veio, principalmente, nos libertar das amarras do pecado. A dívida que você e eu temos com Deus. Essa é a dívida no banco que é impagável, que eu e você não conseguiríamos pagar. E quando Jesus morre na cruz por nós, ele paga essa dívida do pecado, cujo salário, o preço da dívida, é morte eterna. Mas através de Jesus é vida eterna. Isso é tão real, porque uma vez 4 pessoas pegaram um homem e foram levar diante de Jesus esse homem. Imagina uma cena de uma casinha e um monte de gente à volta, ok? Tipo dia de jogo de futebol, quando podia se reunir antes da pandemia. Um clássico. Corinthians e Palmeiras, sem querer aqui dizer quem é o melhor ou o pior, mas imagina um estádio cheio. Essa cena era mais ou menos essa. Só que em vez de estar vendo um jogo, estava Jesus lá no meio, curando as pessoas. E 4 homens tentaram levar um outro paralítico, uma outra pessoa, uma paralítica, até aquele centro onde Jesus estava. Estava impossível passar por aquela multidão, aquele mucuvuco tremendo. E no final das contas, eles acharam uma solução, e a solução era abrir um buraco no telhado da casa. Não sei o que o dono da casa achou daquilo, mas deve ter sido horrível. Mas tudo bem, para levar uma pessoa diante de Jesus, a gente faz o que é preciso. E eles fizeram isso. Desceram uma maca, para ver o tamanho do buraco que eles abriram. Desceram uma maca até Jesus, e sabe o que Jesus falou? Os seus pecados estão perdoados. Aí os israelitas falaram assim, quem é esse para perdoar pecados? Afinal de contas, é só Deus que pode perdoar pecados. E aí Jesus falou, para vocês crerem que eu sou quem eu digo que sou, eu digo para esse homem, nessa hora, levanta e anda. E diz que aquele homem pegou a sua maca, colocou debaixo do braço e saiu andando feliz e contente. Na verdade, a expectativa daqueles 2 discípulos que voltavam de Emaús era a mesma expectativa daqueles que estavam à porta da casa onde Jesus curava pessoas. Que ele simplesmente viesse curar as nossas aflições. E esse corre o risco de ser a minha, de ser a sua expectativa. Porque todos os dias nós oramos e conversamos com Deus a respeito das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Agora então, em tempo de Covid, nem se fala, né? Tá todo mundo arrebentado, inclusive eu. Por falar a verdade, se não é Jesus na causa, a coisa não vai, viu? Tá todo mundo arrebentado. E a nossa tendência é lembrar disso, é lembrar das nossas aflições, falar com Jesus o que está doendo nesse momento da nossa vida. E as nossas orações, elas ficam rodeando em torno disso. Mas a proposta de Jesus é muito maior. A proposta de Jesus não é simplesmente atender às nossas expectativas, mas perdoar os nossos pecados.
falar para você e para mim, está falando aqui essa noite, eu creio, aí no seu coração, está dizendo, eu vim aqui cuidar de você de uma forma eterna, conduzir você à eternidade. Haverá um dia que não haverá mais choro nem dor e você estará lá comigo, sem choro e sem dor. E a morte não é o fim da vida, pelo contrário, em Cristo a morte é uma passagem para uma vida eterna juntamente com Deus. A expectativa que nós temos a respeito de Jesus, às vezes, é muito parecida com a que Israel tinha, que nós fôssemos restaurados mediante a nossa força ou diante da nossa perspectiva da vida. Mas Jesus falou assim, na verdade, eu não vim aqui restaurar a criação pela guerra, eu vim aqui restaurar a criação pelo amor. E a gente, pausa, eu não vou nem usar a tela cinza porque está com bug no áudio, vocês já me disseram, vou ficar aqui mesmo. Mas pausa aí na sua mente um pouquinho e me acompanha. Quando a gente fala de amor, a gente não está falando de casais apaixonados com borboletas na barriga. Eu estava assistindo uma aula agora há pouco e achei muito engraçado. E triste para não dizer engraçado. Cômico para não dizer trágico. O professor falava assim agora, se você for andando assim e entrar num restaurante e ver um casalzinho ou um dando comidinha na boca do outro, saibam que eles estão namorando, eles não estão comemorando bodas de prata, entendeu? Se você for passar por um carro e ver um casalzinho abraçadinho, saibam que eles estão namorando, eles não estão celebrando bodas de ouro. Bom, isso é o que dizem. Eu hoje vejo com esses casais com 25 e 50 anos que levam café da manhã um na cama para o outro. Mas trazendo essa cena, o que eu quero trazer para a nossa mente nesse momento? Nós criamos uma expectativa a respeito de quem Jesus é, e Jesus nos traz uma outra proposta muito maior do que simplesmente tratar das nossas dores de hoje. Jesus, quando nos amou, ele simplesmente não viveu um momento apaixonado, como o dos casais que eu acabei de falar. Ele se movimentou na direção da história, encarnou-se na história, ele permitiu-se e obedeceu à ordem do Pai de ser crucificado, de morrer numa cruz, e isso é o maior ato de amor que alguém pode fazer por qualquer um de nós, morrer no nosso lugar, pagar uma dívida impagável. Ou então Jesus voltou para aqueles homens e falaram, eu não vim aqui pegar armas para guerrear por vocês, eu vim aqui amar vocês, e a maior maneira de eu mostrar o meu amor por vocês é morrer na cruz por causa de vocês. Mas eles não gostaram dessa história, porque a história que eles queriam ouvir era outra, e por isso quase mataram Jesus. E aqui vale uma pergunta. Será que a gente não está deixando de acolher Jesus na nossa vida da maneira que ele propõe ser, porque nós criamos uma outra história a respeito de quem Jesus é, ou acabamos acreditando numa outra história? Ou pior ainda, será que nós não estamos vivendo em função de um Jesus que eu criei na minha cabeça, mas não acolhi no meu coração? Porque Paulo em Romanos diz assim, se você crer nisso com o coração e confessar com a sua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, você será salvo. Salvo de quê? Da morte eterna. Talvez Jesus não cure a doença de quem você ama, nem a sua doença, nem a minha doença. Mas uma coisa ele vai fazer. Se você recebê-lo na sua vida e acolhê-lo no seu coração e confessar ele como Senhor da sua vida, arrependendo-se dos seus pecados, ele vai te levar até a vida eterna com Deus, onde eternamente você não terá mais motivo para reclamar de nada, mas só cantar, agradecer e viver uma vida plena diante dele. Tem hora que nós nos prendemos às nossas expectativas, como aqueles dois homens em Emaús, e deixamos de viver o Jesus real, o Jesus que veio para nos restaurar plenamente. Tem hora que nós queremos que ele cure a nossa coxice,
Eu ia falar, quase que eu falei coxinha. Isso aqui é ruim, falar coxinha é ruim para alguns, né? Mas assim, ele quer que a gente cure, que ele cure as nossas doenças. Mas ele fala assim, eu vim restaurar você para a vida eterna. Eu posso até curar suas doenças, o que te aflige, mas eu vim te restaurar para a vida eterna. Eu sou um redentor para toda a vida. E não somente essa vida, para a vida que virá. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, que se nós cremos que Jesus Cristo só serve para essa vida, nós somos os mais tolos dos seres humanos. Não dá para viver com Cristo somente com essa percepção. Ou melhor, percepção é ruim. Com essa compreensão, essa é boa. Compreendendo quem ele é com clareza. É esse relacionamento, esse nível de relacionamento é que Deus quer ter contigo. Quando eu entendo esse nível de relacionamento, aí sim fica muito mais claro de entender por que aqueles homens esperavam algo. E fica também muito mais fácil de compreendermos também que no terceiro dia Jesus estava cumprindo exatamente o que ele disse que iria cumprir e aqueles dois homens não estavam enxergando. Ele cumpriu exatamente a promessa dele para a nossa vida. A promessa, por exemplo, que ele mesmo explicou para aquelas pessoas em Mateus capítulo 17, 22, 23. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Repara, os discípulos ficaram com tristeza, mas não entenderam a mensagem. E eu vejo isso no nosso dia a dia, gente. Esse negócio de Covid é uma loucura. Pelo menos para mim, eu não sei para você. Para mim é uma loucura. Uma loucura insana, não sei. Eu já não sou mais o mesmo Cláudio de 1 ano e 3 meses atrás. Eu não sei que Cláudio vai sair no final dessa história. Realmente eu não sei. Eu sei que Jesus é fiel, que Deus é constante, que nunca muda, e o amor, e nada me separa do amor de Jesus. É nisso que eu posso confiar. E a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Então, eu não preciso ver para confiar em Deus. Ele está lá e pronto. Para mim tem que ser suficiente. Esse exercício de espiritualidade que eu faço todos os dias pela manhã. Deus está lá e pronto. E tem dia que eu acordo desanimado. Vocês não sabem o que a Cláudia sofre, gente. Mas não pergunta para ela não, que ela corre o risco de contar, viu? Ela corre o risco de contar. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós criamos uma expectativa a respeito de Jesus que ele não criou a respeito dele mesmo. E às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso problema e tão preocupados em falar dos nossos problemas para Deus que a gente não mostra para os nossos problemas o tamanho do Deus que a gente tem, que nos amou e continua nos amando todos os dias. Jesus falou que ia ressuscitar e ressuscitou, mas aqueles dois homens estavam voltando para casa tão frustrados com as expectativas deles que eles não conseguiam ver Jesus em pé do lado deles. E no dia a dia, a gente preocupado com a Covid, com a saúde, com o trabalho, com o emprego, com a falta de emprego, com os relacionamentos, a gente às vezes fica tão preocupado com isso que nós deixamos de perceber Jesus à nossa volta, Jesus ao nosso lado, Jesus cuidando da gente. E Ele está cuidando de você agora, aí. Ele está cuidando dos enfermos. Ele está cuidando dos enlutados. Eu li uma postagem no Facebook essa semana que achei interessante. Imagina uma manchete de jornal, consegue imaginar? Não sei quem lê jornal ultimamente, mas é meio fora de moda. Mas imagina uma manchete assim, consegue imaginar? Imagina na sua mente. Essas coisas aí eu aprendi com a Francine, depois você pergunta para ela como é que é esse negócio. Imagina. Imaginou? Agora imagina a manchete escrita assim: não se preocupe, está tudo saindo do jeito que Deus planejou. É isso. Então o convite aqui para a gente essa noite é olhar para a vida na perspectiva do Redentor. E eu gosto muito de, quando penso no Redentor, em pensar pelo menos em 3 coisas que rapidamente eu vou passar por elas nesse momento. O nosso Redentor, ele morre na cruz para resgatar-nos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. O nosso Redentor não são como aqueles heróis, não são como Batman, porque ele cumpre a demanda legal da morte. Existia uma pena, existe uma pena de morte. E ele se torna maldito, como nós somos amaldiçoados pela morte, para que nós sejamos eternamente
abençoados por Deus. O nosso Redentor não são como os demais heróis, porque uma vez que nós acolhemos ele no nosso coração, ele passa a fazer parte da nossa vida, nós ganhamos uma identidade. Ele vem redimir. Redimir é o ato de receber a redenção de Deus. Ele vem nos redimir para que recebêssemos aquela palavrinha que eu amo, que está na primeira mensagem dessa série, a adoção de filhos. Gente, lembra da casa? Não, se não lembra, vai lá na primeira mensagem no YouTube e assiste. A gente vai entrar na casa, aquela que os aposentos estão preparados para todos nós. Diante disso, eu termino com 2 perguntas. Avalie seu coração. Caso você nunca tenha ouvido falar de Jesus dessa forma, e pergunte-se: você realmente precisa de um Redentor? Eu diria que sim, mas tem hora que o orgulho não deixa a gente entender isso. E se você precisa de um Redentor, qual é o Redentor que você busca? Porque hoje tem N opções de religiões, gente. Aliás, não, quando eu falo de religião, hoje a espiritualidade não é tratada somente no viés religioso. Existem outras formas que nós buscamos nos conectar espiritualmente. Abraça a árvore, olha para o universo, tem um monte de coisa aí. Tem um monte de gente aí, de monge, um monte de gente dizendo um monte de coisa. Mas será que todos eles têm a mesma proposta para você que Jesus está te dando aqui através da palavra dele? No final daquela conversa com Jesus, aqueles homens fizeram uma afirmação. E a afirmação é a seguinte: algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo lá no sepulcro de Jesus e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e que eles disseram: ele está vivo. Quando eu olho para aquelas histórias daqueles heróis, fora os que são fantasiosos, os reais, todos eles já morreram. Leônidas morreu naquela luta nas Termópilas. William Wallace perdeu a cabeça na guerra para libertar a Escócia da Inglaterra. Mas Jesus não. Ele morreu na cruz e está vivo. E hoje Jesus está vivo. Eu não podia ir embora sem deixar uma citação de um dos meus autores prediletos a respeito do que Jesus é e do papel que ele veio cumprir como Redentor. O pastor Tim Keller, ele diz que a mensagem básica do cristianismo se distingue na raiz dos pressupostos da religião tradicional. Os fundadores de todas as outras principais religiões eram, em essência, mestres e não salvadores ou redentores. Eles vieram para dizer: faça isso e você encontrará o divino. Mas Jesus veio essencialmente como o Salvador e não como mestre, embora também tenha ensinado. Ele disse: sou o divino que veio até vocês para fazer o que vocês não eram capazes de fazer sozinhos. A mensagem cristã é de que não somos salvos pelo nosso histórico. Por isso, o cristianismo não é nem religião e nem irreligião, mas algo totalmente adverso. Hoje nós estamos aprendendo que os heróis não são tão heróis assim. Que alguns heróis são muito legais, vistos na telinha, nem vou dizer na telona, porque a telona está meio demodê. Telona em época de Covid é ruim, né? Que alguns heróis realmente existiram, mas morreram, tiveram a sua causa. E o Cláudio? Bom, o Cláudio é esse cara que está aqui com vocês. Eu fui salvo daquela forca, mas também fui salvo por Jesus. Cláudio é pecador por natureza, salvo pela graça, pastor ou embaixador do reino de Deus por chamado e marido da Cláudia, por amor. Assim eu termino essa mensagem de hoje com o seguinte resumo dela. Ser cristão
não é simplesmente ter uma religião para seguir, mas assumir uma identidade cunhada em uma aliança, mediante um ato redentor que nos foi dado na cruz. Que Deus nos abençoe. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Amém, né, gente? Que mensagem inspiradora, né, para todos nós. O que pode nos separar, né, desse relacionamento que Jesus pode proporcionar para a gente ter com o nosso Pai Celestial, né? Será que a Covid vai nos separar desse amor? Será que os nossos problemas financeiros vão nos separar do amor de Deus? Será que a nossa saúde ou a falta dela, né, muitas vezes vai nos separar do amor de Deus? Será que porque aquilo que eu li na Bíblia foi muito forte para mim, eu acho que não é meio assim? Será que isso vai me separar do amor de Deus? Mas o próprio texto, né, de Romanos fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo, que nós aprendemos hoje nessa palavra tão inspiradora que o pastor Cláudio trouxe para a gente, né? Que realmente possamos acreditar nesse Jesus que veio nos trazer redenção eterna e não somente nessa vida aqui na Terra, né? Vou aproveitar aqui para ler alguns comentários que bastante gente mandou aqui também durante a nossa transmissão. A Francine mandou aqui um pedido de oração pela mãe dela, que está com labirintite e ansiedade. O Júnior também mandou aqui um boa noite para todos. A Esther mandou aqui também um boa noite para todos. Eles estão aí com a gente curtindo também. O Marcelo mandou aqui para a gente também um boa noite. O Wagner mandou um amém aqui durante a mensagem, a Marjorie também, a Rosana. E a Samira mandou aqui para a gente também que a Elô gostou da foto aqui do Cláudio com a Cláudia aí no final da mensagem. Falou que estava muito fofa a foto. E aproveitando, né, esse momento, vou chamar de volta aqui o Cláudio para a gente nos despedir aí de vocês nessa noite que já está fazendo frio. Eu tirei a blusa, eu acho que eu vou ter que colocar a blusa de novo. Eu não tirei não, tô com quentinho aqui, ó. Eu fiquei só com a blusa de lã aqui, mas acho que vou ter que pôr o casaco, que já esfriou de novo. Amém. E que mensagem, Cláudio, que Deus te abençoe por Amém. nos conduzir aí em cada palavra aí de forma Amém. muito especial. O áudio do preto e branco, né? Esqueci de colocar o mic lá. Então, acho que o pessoal ficou sem entender o que estava acontecendo. Semana que vem vocês entendem. Na próxima dá certo. Quem sabe erra ao vivo, como diz o Jackson. Exatamente. Puxei o vídeo e não puxei a voz. Não, Paulo, não tira a blusa. O Paulo falando, não tira a blusa. O Paulo tá lá em Piedade, lá tá mais frio ainda. O Paulo tá com a gente aí, quarta-feira de manhã, corajoso, viu, Nathalie? No café da manhã com oração, às 6h30. Corajoso tá lá. Mesmo. É, corajoso. Mais que eu já acho que eu levanto com frio aqui em Sorocaba. Ele lá em Piedade levanta e está aí com a gente, fazendo mensagens inspiradoras para o nosso coração, trazendo. Queridos, obrigado, Nathalie, obrigado mais uma vez, viu? Dá um abraço no pai, na mãe, no William. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês todos que têm conectado-se aqui conosco, que a paz de Jesus esteja com vocês, que o Redentor esteja com vocês, que ele possa aí acolher o seu coração, se terá uma semana com foco na eternidade, com olhos no reino de Deus, confiando que Ele é suficiente, e assim a gente vai passando por esses dias que já vai para mais de ano, que realmente não são fáceis, a gente buga mesmo, a gente tem dia que eu bugo aqui que o negócio é sério, viu? Mas a gente tem que acordar e falar assim, Jesus, vamos para frente que o Senhor está na frente, o Senhor está do lado, como diz o salmista, o Senhor está à esquerda, está à direita, e está adiante, e nós confiamos nisso. Precisamos confiar nisso cada dia mais. Nathalie, obrigado mais uma vez. Nós vamos orar e encerrar esse momento aqui nosso, viu? Pai querido, nós agradecemos pela oportunidade de podermos compreender o quanto o Senhor nos amou a ponto de redimir-nos dos nossos pecados. Redimir-nos, ó Deus, da verdade de que um dia cremos que poderíamos viver e ter uma vida correta
aos teus olhos de acordo com a nossa vontade. Mas Jesus, cumprindo a sua vontade, nos convida a nos arrependermos desse pecado terrível da autonomia e da desobediência a Ti e recebermos a restauração de sermos filhos Teus e filhas do Senhor. E debaixo da Tua graça, ó Pai, nós possamos seguir adiante como filhos e filhas adotivos que têm recebido de presente, e receberam de presente a certeza da vida eterna com o Senhor. Nos dá condições de crer nisso a cada dia, pela fé, ó Pai. Que a presença de um Redentor na nossa vida nos dê descanso no coração. Que nós passemos pelas tribulações, mas que passemos saindo cada vez mais fortalecidos, mais na nossa fé no Senhor do que na confiança em quem somos. Porque em Ti podemos bastante coisa, sem o Senhor não podemos nada. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Oi, Juliana, tudo bem? Saudade também. Um abraço para vocês aí, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente.